O ministério de Jesus foi marcado por milagres, prodígios e maravilhas. Eu estou falando sobre 7 áreas de operação de milagres, prodígios e maravilhas que Jesus operou durante o seu ministério. Uma delas foi, e eu estou falando, é a terceira vez que estou falando sobre os prodígios, milagres e operações de Jesus em seu ministério, foi a provisão. O nome de Jesus aparece no Antigo Testamento muitas vezes com o nome de Jeová. E segue-se então alguns pronomes ou alguns nomes que seguem a Jeová conforme a sua atuação. Por exemplo, quando se fala de Jesus ou de Deus, Jeová, como aquele que sara, aquele que cura as pessoas das enfermidades, ele é chamado de Jeová Rafá. Quando se fala de Jesus, de Deus ou de Jeová, como aquele que provê, ele é chamado de Jeová Jirê. E assim vai. Se diz que ele é o Senhor da paz, é o Deus da paz, se chama Jeová Shalom. Ou então, se ele é o Senhor da guerra, nossa bandeira, ele é chamado de Jeová Nissim. Então, assim se chama, se trata Deus pelo que ele faz, pelas suas ações. No seu ministério terreno, ele, durante 3 anos e meio, operou muitos sinais, milagres e maravilhas. E uma das áreas que ele atuou foi a área da provisão. Por isso ele é chamado no Antigo Testamento de Jeová Jirê. Jeová Jirê, aquele que provê, o Deus que provê, o Senhor da providência. Nós vemos Jesus provendo, por exemplo, o vinho no casamento em Caná da Galileia, quando faltou o vinho. Certamente foram mais pessoas do que o que se esperava no casamento, e no meio da festa o vinho acabou, e Jesus então transformou a água em vinho. Fazendo-se uma conta rápida ali sobre o tanto de vinho, o tanto de água que Jesus transformou em vinho, dá mais ou menos de 480 a 600 litros de vinhos que foram agora transformados, a água que foi transformada em vinho, e vinho de boa qualidade. Ali Jesus estava manifestando seu poder provedor, mas também aquele milagre, aquele prodígio, ele tem a ver com a transformação, o poder transformador de Jesus para transformar o homem, transformar as coisas naturais em coisas boas. E ali ele transformou água em vinho. Não é que a água seja ruim, mas a água é água, e ele transformou em vinho, deu outra natureza. Aquilo que era uma coisa se tornou outra. Jesus, certa vez, também multiplicou pães para cerca de 20 mil pessoas. Por que 15 a 20 mil pessoas? Porque os evangelistas narraram que Jesus transformou pão e peixes para 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Ora, numa multidão, quando tem 5 mil homens, e homens ali, tratava-se de pessoas de 20 anos para cima, então havia uma multidão muito grande, de milhares de pessoas, e Jesus toma 5 pães e 2 peixes e multiplica esses pães e esses peixes para todas essas pessoas se saciarem e ficarem fartos, e ainda sobejou 12 cestos de pães e peixes. Então, isso é operação de maravilhas. E Jesus fez isso muitas vezes para provar que ele é o provedor, mas também para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus. Aí nós vemos também Jesus
Ele fez isso por 2 vezes, uma vez ele transformou, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, outra vez 7 pães e 2 peixes também. Em outra ocasião, Jesus, ele providenciou uma pesca, e por 2 vezes estão registradas pescas chamadas as pescas maravilhosas, em que os seus discípulos, que eram pescadores profissionais, alguns deles, haviam pescado a noite toda, em ambos os casos, pescado a noite toda, sendo eles profissionais, conhecedores da pesca, e não pescaram nada, e não apanharam peixes. E Jesus mandou lançar a rede, e as redes se encheram de peixes, e eles ficaram maravilhados, a ponto do apóstolo Pedro dizer: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, sou um homem pecador. E Jesus lhe deu de resposta o seguinte: de hoje em diante serás pescador de homens, de almas. Então Jesus mostrou seu poder de provisão em várias ocasiões do seu ministério. Isso é a operação de maravilhas, de operação de milagres, maravilhas e prodígios. E este mesmo poder Jesus tem hoje, opera hoje, e os seus seguidores, os nossos irmãos, precisam crer que Jesus é o provedor de todas as coisas. Por isso aqui ele recomenda que todos os dias devemos orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque precisamos reconhecer que diariamente ele é o nosso provedor. Não somente nas dificuldades, não somente nas crises, não somente quando surge um impasse, uma dificuldade, mas todos os dias ele é o nosso provedor. Creia nele como o provedor de suas necessidades, de sua vida. Precisamos crer que ele não somente fez, ele faz hoje. E não é necessário ele fazer um milagre de multiplicação de pães, ou de uma pesca maravilhosa, ou de transformação de água em vinho, mas diariamente, nos pequenos detalhes, das pequenas coisas, Deus está operando e operando maravilhas ao nosso favor. Precisamos ser gratos, reconhecer, viver e não somente usufruir, mas glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, louvá-lo, reconhecê-lo pelo que ele é e pelo que ele faz. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Toque no sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de poder levar a você uma palavra, e que esta palavra, ela cale no seu coração, ela aumente a sua fé, ela aumente o seu poder de crer, ela te aproxime de Deus, ela te faça um verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus Cristo. Eu agradeço as pessoas que me assistem, porque não por causa de mim, mas por causa da palavra. Estou fazendo isso porque é o meu ministério e eu quero alcançar pessoas. Por isso eu estou pedindo para você compartilhar o vídeo com outras pessoas. É necessário, é maravilhoso vermos pessoas crendo em Deus, seguindo a Deus, neste mundo materialista, neste mundo secularista, neste mundo de impiedade, neste mundo de ambições, de materialidade. Nós estamos pregando a palavra que é espiritual. Deus abençoe a você. Até o próximo vídeo, querendo Deus.